Louvado seja o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Como Jesus costumava dizer, a paz seja convosco. Ou para quem gosta de hebraico, Shalom Aleichem. É uma palavra nova para a gente aprender hoje. Shalom, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos trabalhando uma série de Páscoa chamado Impactos da Ressurreição. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Quem quiser assistir às outras pregações com esse tema, é só acessar o nosso canal no YouTube. Abram as suas Bíblias em João 21, nós iremos ler do verso 1 ao verso 14. João 21. Enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas a você que veio aqui nos prestigiar, você que está assistindo aqui pelo canal do YouTube e também vocês que vieram aqui nos visitar, sejam muito bem-vindos, que o Senhor os abençoe, abençoe a todos nós. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo, João 21? Eu vou ler aqui na versão Almeida, revisada e atualizada, mas vocês podem acompanhar aí no seu tablet, no seu celular, na versão da sua Bíblia. Se você quiser acompanhar aqui pelo telão, não sei se vai dar para ver, acho que ficou pequeno, mas acompanhe nas suas Bíblias. João 21. Vamos ler com reverência. O texto diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que a gente tenha entendimento, que a gente aprenda da Tua palavra, que hoje à noite nós tenhamos comunhão contigo, Senhor. Pai Todo-Poderoso, abençoa esse culto, abençoa essas pessoas, nos dê cura aos nossos problemas, nos dê cura física, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor, que a gente aprenda mais de Ti, aprenda a ter comunhão contigo. Somos felizes, Senhor, porque Tu tudo nos dá. Muito obrigado, somos gratos a Ti. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite é: Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Queria que a gente entendesse realmente isso essa noite. Não é só um tema, mas nós vamos percorrer todo o texto falando sobre relacionamento de Deus conosco. E é importante que a gente saia daqui
sabendo que Deus é um Deus de relacionamento. Amém? Meus irmãos, os estudiosos, eles olham para esse capítulo 21 de João e eles entendem que esse capítulo ele é um apêndice, é um epílogo, é algo que veio fazer parte do texto de João depois que o livro estava pronto. A explicação que nós temos e que eles dão é que a forma como foi concluída o capítulo 20 parece uma perfeita conclusão do texto. Se vocês voltarem só um pouco no texto, no verso 30 e 31 do capítulo 20, que nós até ouvimos a pregação no domingo passado, nós vamos perceber isso. Diz o seguinte: na verdade fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Como nós já sabemos e como foi pregado domingo passado, João ele escreve seu livro retratando a divindade de Cristo como Filho de Deus, e o seu propósito é mostrar Cristo em sua divindade para fazer brilhar a fé em seus leitores. E estes são os versículos que concluem, aparentemente, esse livro. Se nós lermos com cuidado, nós temos que concordar com esses estudiosos. Parece que o texto, parece que o livro poderia muito bem terminar aí. Mas, curiosamente, no verso 30, João fala e nos aguça a nossa curiosidade e nossa imaginação com a informação que houveram outros sinais, outras coisas que Cristo fez que não foram registrados. E talvez nós só iremos saber disso quando estivermos na glória. Se isso fosse um filme, meus irmãos, como nós gostamos de falar, esse filme acabaria aí no capítulo 20, verso 31. E aí teriam aquelas cenas de crédito, né, que são aquelas palavrinhas que passam depois do filme, com quem fez, quem foram os atores e tudo mais. E aí depois teriam as cenas a cena de pós-crédito, que é justamente o capítulo 21. Essas cenas de pós-créditos, elas meio que explicam alguma coisa no final do filme, ou nos dão um link para que a gente tenha que assistir a continuação do filme, não é isso? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Nesse caso, essas cenas de pós-créditos, elas são muito importantes. Elas explicam várias coisas que, sem elas, nós teríamos dificuldades com informação. Por exemplo, entender os 12 primeiros capítulos de Atos, que apontam Pedro como um grande líder do cristianismo. Lembram que a última informação que nós temos de Pedro é Pedro negando a Cristo, após cantar o galo, ele se arrepende e depois ele foge? Sem o capítulo 21, meus irmãos, nós ficaríamos nos perguntando quem é esse Pedro, quem é essa pessoa que é o líder da igreja? Esse capítulo 21, ele elucida essa informação para a gente. Mas, meus irmãos, isso é tema para a próxima pregação. Como filme, eu não vou ficar dando spoiler, né? Vocês vão ter que assistir a outra pregação. A pregação dessa noite vai nos levar a entender que o Senhor é um Deus que está sempre buscando um relacionamento com aqueles que Ele ama. Vamos relembrar que, mesmo nos momentos de dúvida, de desânimo, de confusão, Ele é capaz de fazer um milagre em nossas vidas. Confortar os nossos corações, nos chamar de filhos e nos indicar o caminho que nós devemos trilhar, o caminho que nós devemos seguir. Esse é o Deus, meus irmãos, que nós adoramos. Esse é o Deus que nós amamos, que nós nos prostramos. Esse é o Senhor que deve ser louvado e adorado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos dividir então esse sermão em 3 pontos. Uma pescaria frustrada, que vai do verso 1 ao verso 3. Uma pescaria abençoada, que vai do verso 4 ao verso 8. A comunhão de Jesus com os apóstolos, que vai do verso 9 ao verso 14. Está todo mundo comigo? Tranquilos? Glória a Deus. Beleza, então vamos começar. Uma pescaria frustrada, do verso 1 ao verso 3. O texto diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou.
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite eles não pegaram nada. Meus irmãos, no verso 1, o texto nos diz que Jesus tornou a manifestar-se. E também no verso 14, ele fala que essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Então vamos começar por essa explicação, antes de entrarmos propriamente no ponto da pescaria. Nós vamos começar do final dessa vez, ok? Então a pergunta, quando nós ouvimos isso é: quais foram as outras 2 vezes que Jesus tinha aparecido para os discípulos? Se essa é a terceira, então houveram outras 2 vezes. Então, rapidamente, só para lembrar, a primeira aparição acontece no capítulo 20, de 19 a 23, quando Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Nessa aparição, uma informação interessante é que Tomé não estava presente. E depois, na segunda aparição, acontece no capítulo 20, de 26 a 29, que diz que, após 8 dias da sua primeira aparição, pede para Tomé para que toque em suas mãos e em seu lado, para que ele creia. E Tomé reconhece que Jesus é Deus. Mas isso nós já sabíamos, nós temos acompanhado as pregações. É só para lembrar. Dito isto, vamos para a cena principal do texto. Novamente, se fosse um filme, estaria vindo um helicóptero trazendo a imagem da Galileia, mar de Tiberíades, beira da praia, homem junto, 7 para ser mais exato, todos ali. Apesar de ter visto Jesus, eles estavam completamente perdidos ainda. Eles não sabiam o que fazer, estavam confusos. Eles, nem nós sabemos quantos dias ainda faltava para Jesus aparecer lá, porque Jesus tinha dito que iria para lá, mas não sabia quanto tempo eles iam estar lá. E mais perguntas vão surgindo. Por que eles estavam naquele lugar? Então, corta a cena, nós vamos para Marcos 16, 1 a 7. Não precisa abrir a Bíblia, ouçam. O texto diz que no primeiro dia da semana, as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus e viram a pedra do túmulo removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e que pediu que elas não ficassem com medo, pois Jesus havia ressuscitado. Esse jovem, meus irmãos, era um anjo, e esse anjo disse, veja no verso 7 o seguinte: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha que interessante. Dize a seus discípulos e a Pedro. Aqui é bem dito, porque Pedro deveria estar naquele lugar. Que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Então, respondendo a essa pergunta, por que eles estavam naquele lugar? Porque, mesmo depois de ter aparecido já para os discípulos 2 vezes, aquela promessa não havia sido cumprida. Ok? Volta a cena para os apóstolos na praia. Pedro e os outros discípulos estavam no lugar onde tudo começou, Galileia. Lugar onde Pedro e outros discípulos trabalhavam como pescadores, outros moravam na redondeza, foram chamados para o ministério, e eu fico imaginando quantas emoções, meus irmãos, passavam na cabeça daqueles homens. Quantas memórias tinham naquele lugar. Quantos questionamentos. Por que na Galileia? Por que Jesus queria falar com Pedro? Por que deveria ir lá? Mesmo Pedro, depois de toda a sua covardia, mesmo Pedro, depois de negar Cristo, por que Pedro? Poderia estar passando isso na cabeça de Pedro. Mas ele foi para lá. E graças a João, meus irmãos, nós sabemos detalhadamente quem eram as pessoas que estavam naquele lugar. Nós sabemos que eram 7 de 11, porque Judas já não estava mais com eles. Dos que estavam lá, nós temos a lista, Pedro encabeçando a lista, como líder do grupo, e juntamente com os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Todos empresários de pesca daquela região. Além deles, o texto fala de Tomé, agora crente.
pois reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e seu Deus. A gente vê isso no verso 28 do capítulo 20. E nós vimos isso também na pregação passada. Natanael e outros 2 discípulos. Meus irmãos, só um parêntese aqui, alguns estudiosos, eles conjecturam, a Bíblia não diz quem são esses 2 discípulos, mas alguns estudiosos dizem que pode ser que seja André e Filipe, porque eles moravam em Betsaida, que é muito próximo do local onde eles estavam, que é o mar de Tiberíades. Isso a gente pode ver em João 1:44. Bom, então Pedro diz, vou pescar, e influenciando os outros pela sua liderança, eles dizem que iriam com ele. Bom, o texto não diz por que Pedro tomou essa decisão. Mas se pensarmos bem no que Pedro estava passando, tudo que estava passando na cabeça dele, muito provavelmente ele queria colocar a cabeça dele no lugar. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos uma forma só nossa de fazer isso, principalmente os homens. As mulheres nem tanto, quando elas estão com problemas, elas querem conversar com as outras, né? Mas os homens não, eles meio que se isolam, mesmo que ficam calados no seu lugar. As irmãs já estão tutucando o marido ali, dizendo, por que tu fica fazendo isso mesmo, meu irmão? É assim mesmo. Eu, por exemplo, quando eu estou com a cabeça meio precisando pensar, eu vou andar de bicicleta, eu vou correr, ou então eu vou fazer alguma coisa manual que me ajuda a pensar. Eu fico meio que isolado. A Adriana já sabe, então ela já fica meio longe, ela não... Até porque quando eu vou correr e pedalar, ela não vai comigo. Então, tranquilo. Outra explicação que pode ter acontecido aqui é que eles não sabiam quando Jesus apareceria. Então resolveram ocupar o tempo livre com algo que eles poderiam fazer. Ou mesmo, como alguns estudiosos pensam, que eles estavam desanimados e pensavam que a única opção que lhes restava era voltar para o passado e retornar à sua antiga profissão, porque se julgavam inadequados para continuarem sendo apóstolos depois de terem abandonado o seu Senhor na hora mais crítica. Eu acredito, isso sou eu, que Pedro queria realmente aliviar a cabeça, porque estava passando muita coisa, cheio de dúvida, cheio de problema. Ele queria realmente aliviar a mente. Mas, meus irmãos, nós vamos ficar sem essa resposta. Só vamos saber isso quando nós formos para a glória e vamos perguntar para Pedro. E aí, Pedro, quais eram as dúvidas? Não sabemos a resposta, a Bíblia não fala. O que sabemos é que naquela noite, nenhum peixe foi pescado. E eu acredito, meus irmãos, que aquela pescaria frustrada foi obra de Deus para a vida daqueles homens. Através dessa pescaria, podemos ver claramente Cristo restaurando os seus discípulos. Então, o que nós aprendemos sobre esses versos que nós acabamos de ler? Aprendemos o seguinte, meus irmãos, que dentro daquele barco haviam 7 pessoas, todas crentes, independente se eles eram apóstolos ou não, e eles eram seres humanos, cheios de dúvidas, cheios de frustrações, cheios de medo e cheios de vergonha. A fé daqueles homens, meus irmãos, estava abalada. Haviam visto Cristo ressurreto? Sim, mas eles estavam desorientados. Nós sabemos disso pelo que foi lido. Então eu pergunto aos irmãos, o que esses homens tinham de diferente de nós? Vocês vão dizer, não, Fábio, peraí. Esses caras andaram 3 anos com Jesus, ouviram de Deus, próprio Deus, o que eles deveriam fazer, os seus ensinamentos. E aí eu respondo com uma pergunta. Meus irmãos, quanto tempo nós estamos vivendo com Cristo, andando com Ele, experimentando dEle, experimentando os milagres dEle em nossas vidas? E eu pergunto de novo, o que nós temos de diferente daqueles homens? Nada, meus irmãos. Tanto eles quanto nós passamos por momentos que nós oramos a Deus por direcionamento, nós oramos por fé, por nossos problemas pessoais, por nossa família, por saúde, por falta de dinheiro, por um emprego melhor, pela conversão da nossa família, pelo crescimento da nossa igreja, pelo crescimento dos nossos pequenos grupos, das nossas pequenas bases, pelos nossos ministérios.
E muitas das vezes, nós nos frustramos assim como eles. Por que nós nos frustramos às vezes, meus irmãos? Porque a resposta de Deus não era a resposta que nós esperávamos dele. Porque nós não entendemos o que Deus quer para nossas vidas. Então a frustração vem. Sim ou não? Ou isso só acontece comigo? Meus irmãos, não apenas no âmbito espiritual, mas também no âmbito profissional. Vejam aqueles homens experimentados de pesca, como Pedro e os filhos de Zebedeu. Depois de uma noite tentando pescar, não pegaram nem resfriado. Será que eles ficaram felizes com isso? Acredito que não. E a resposta está no verso 5. Quando Jesus pergunta se eles tinham algo para comer, eles respondem, não. Se prestarmos bem atenção nesse não, quase que conseguimos ouvir a entonação da sua frustração. É um não que soa como uma tristeza que cala a frase. Cala as esperanças de quem respondeu. Talvez tenham pensado que nem aquilo que eles sabiam fazer de melhor, eles estavam conseguindo fazer. Meus irmãos, assim como eles, quantas vezes tentamos resolver os nossos problemas sozinhos? Quantas vezes nós que somos profissionais em nossas áreas, nós tentamos, pela força do nosso braço, obter resultados sozinhos? Porém, nós só pescamos cansaço, fadiga e frustração. Meus irmãos, muitos de nós vamos nos identificar com essas circunstâncias, pois todos nós ou estamos ou estivemos nesse mesmo barco. Concordam? Porém, meus irmãos, a partir do verso 4, o texto nos traz uma palavra de esperança. Não vamos ficar só com esse texto que só nos afunda, como se nós estivéssemos num mar revolto. A partir do verso 4, nós vamos entender o que Cristo quer para nós. E aí nós entramos no segundo ponto, a pescaria abençoada. O texto diz assim: mas ao clarear de madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filho, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha a garantia aí. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, a gente sabe disso, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma das suas vestes, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Mais uma pergunta que nós poderíamos perguntar, ou fazer ao texto: por que os discípulos não reconheceram a Jesus? Vocês podem perguntar isso. O texto diz aqui: não reconheceram. Por quê? Meus irmãos, não há nada de sobrenatural nisso aí. Nada. E o texto mesmo explica. Primeiro, todos estavam cansados de uma noite toda sem pescar. Passaram a noite toda pescando. Segundo, o texto diz no verso 4 que Jesus estava na praia ao clarear da madrugada. Ou seja, existia pouca luz. Não dava para ver direito. E o texto diz que os discípulos estavam no barco e Jesus estava na praia. E no verso 8 diz: a distância entre eles era de cerca de 100 metros de distância. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas se alguém entrar naquela porta ali, eu tenho dificuldade de perceber quem é. Mas é um problema de miopia mesmo. Mas daqui para lá deve ter o quê? Uns 20, 25 metros. Imaginem 100 metros. Não dava para perceber. Ou seja, não reconheceram Jesus simplesmente porque não tinha como reconhecer. Não tem nada de sobrenatural aí. Então, vem a pergunta de Jesus: filhos, prestem bem atenção, não tendes nada para comer?
Jesus, ele já sabia que os discípulos não tinham nada para comer, não tinham pescado nada. E ele também sabia que eles não tinham reconhecido ele. Então, esse diálogo que Jesus começa é com o propósito de chamar a atenção com quem eles estavam conversando. Meus irmãos, só de chamá-los de filhos, já é uma boa pista, né? Já demonstrava um carinho especial por aqueles homens. E aí os discípulos respondem aquele não frustrado que nós já vimos, né? E no verso 6, Jesus diz para aqueles homens lançarem a rede para a direita do barco e dá garantia, como nós já vimos, que eles encontrarão peixes. Essa ordem, meus irmãos, era mais uma pista que Jesus estava dando para aqueles homens. Até porque nós já ouvimos uma história similar a essa, principalmente Pedro, que quando ele foi chamado para ser pescador de homens, ele passou por uma experiência parecida. Isso está registrado em Lucas 5, de 1 a 11. Depois dá uma pesquisada lá. Meus irmãos, após a obediência, veio o milagre. Ao obedecerem a Jesus, a sua rede enche de peixes. E, meus irmãos, não era piabinha, não. O texto diz que era só peixe grande, 153 peixes grandes. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí, meus irmãos, nessa cena podemos ver João e Pedro em suas verdadeiras personalidades. João, ele foi muito perspicaz, um gênio espiritual que viu Jesus no milagre. Interessante é que poderia ter sido Pedro ver Jesus no milagre, porque ele já tinha passado por uma situação parecida. Mas quem viu isso foi João. Mas Pedro, ele foi, como nós sabemos, um líder fervoroso, impetuoso e afetuoso. E nós vemos isso com ele se vestindo e nadando em direção a Jesus Cristo imediatamente. Ele não esperou o barquinho chegar na praia para ver que era Jesus. Ele já sabia que era, ele partiu em direção de Jesus. Meus irmãos, João e Pedro, eles não tinham dúvida alguma, que aquele que estava na praia era o seu Senhor. No verso 7, existe uma exclamação de João: é o Senhor. Alexander McLaren, ao meditar sobre essa descoberta e exclamação, ele cita 3 coisas. Só vê corretamente aquele que vê Cristo em tudo. Somente aqueles que amam podem ver a Cristo. Aqueles que amam sabem que Cristo os ama. Meus irmãos, eu vou apelar agora para a experiência que cada um de vocês e cada um de nós temos com Cristo. Quantas e quantas vezes nós, passando por alguma situação, seja uma situação boa também, não vamos falar que é só situação complicada, mas algumas situações que nós vemos e dizemos: isso é Deus agindo, ou isso só acontece comigo? Isso é Deus agindo, isso é Deus nos ensinando. Todos nós que andamos com Cristo há tanto tempo, já entendemos isso. Só vê corretamente aquele que vê Cristo em tudo. E louvamos a Deus por isso. E essa é a forma, meus irmãos, que aprendemos a ter uma vida com Cristo, identificando as suas ações em nossas vidas. Sim ou não? Sim. Meus irmãos, na aplicação dos primeiros versos, nós entendemos que nós, muitas das vezes, estamos no mesmo barco com os discípulos, com nossos medos, nossas frustrações e cansaços. Porém, quando nós vemos Jesus, quando colocamos Jesus em foco, meus irmãos, a noite vira dia. É nessa hora que nós vemos com clareza. Então, esses momentos frustrantes se transformam em alegria, se transformam em esperança. E o que nós podemos destacar aqui? Nós podemos destacar 2 coisas. Primeiro, devemos obedecer a Deus mesmo em situações desfavoráveis. O segredo aqui é ouvir e identificar a voz do nosso Senhor Jesus. Nós já sabemos como fazer isso, não é novidade, nós somos todos crentes experimentados em Cristo, temos experimentado Cristo. Leitura diária da palavra, oração e jejum. São as nossas disciplinas espirituais. Percebam, meus irmãos, que os discípulos, eles
não conseguiam visualmente identificar Cristo, mas eles conseguiram ouvir a sua voz no silêncio da madrugada. Eu não estou dizendo com isso que nós só ouvimos a voz de Deus ou a voz de Jesus de madrugada, mas eu estou dizendo isso que muitas das vezes nós só conseguimos ouvir a Cristo quando nós paramos, nós oramos, nós lemos a palavra ou nós estamos de jejum. Eu só quero dizer com isso, meus irmãos, que é no silêncio do nosso quarto, é no silêncio da nossa meditação que nós ouvimos a palavra de Deus. Nós podemos não estar vendo a Cristo, mas podemos ouvir a sua palavra. Meus irmãos, toda vez. O texto nos ensina que mesmo em situações desfavoráveis, nós podemos confiar no Senhor. Ele estará lá conosco. E se prestarmos bastante atenção, Deus estará nos dando a direção que devemos jogar as nossas redes. Deus estará nos dando a direção que devemos seguir para resolvermos os nossos problemas. Deus nos dá a garantia que se seguirmos o que Ele está dizendo para nós, nós teremos êxito. Muitas das vezes o milagre, meus irmãos, está diante de nós. É só obedecer. Segundo, o Senhor, Ele quer relacionamento com seus filhos. Percebam que quem inicia o diálogo é Jesus. É Ele quem começa chamando os discípulos de filhos. Meus irmãos, esse mesmo Cristo que falou com esses apóstolos, é o mesmo Cristo que está hoje aqui conosco, que está dentro de nós. Ele continua nos chamando de filhos, Ele continua querendo relacionamento com cada um de nós. Meus irmãos, quem é que não quer ter relacionamento com o homem que derramou todo o seu sangue por nós? Quem não quer? Jesus é o Verbo de Deus. Através dele todas as coisas foram criadas, inclusive o homem. O Verbo que disse haja, houve. É o mesmo Jesus que disse joguem a rede e achareis, e acharam. É o mesmo Deus que pode dizer cure e será curado, creia, frutifique, resolva, e tudo será resolvido. Tudo o obedecerá, porque tudo que Ele ordena acontece. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele tudo pode fazer por cada um de nós. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E louvamos o nome dEle, porque Ele é o nosso Senhor. Meus irmãos, o que Deus está dizendo essa noite para nós aqui, é que devemos confiar em Sua palavra, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Isso está escrito em Números 23:19. É esse Deus, meus irmãos, que nos momentos das nossas frustrações, Ele nos chama de filhos. E é com esse sentimento de que Cristo nos ama, que nós chegamos ao terceiro ponto. A comunhão de Jesus com os apóstolos, que vai do verso 9 ao verso 14. Ao saírem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes e havia também pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Quando os discípulos saltaram para a terra, encontraram fogo para se aquecerem, encontraram alimento para restaurar-lhes a força. Isso representa, meus irmãos, o cuidado que Jesus tinha por aqueles homens. Talvez eles tenham ficado admirados. Como que Jesus, o Cristo ressurreto, podia ter feito aquilo para aqueles homens, pecadores. Aqueles homens que fugiram quando viram que Jesus ia ser condenado.
aqueles homens que negaram o próprio Cristo. Como é que aquele Deus Todo-Poderoso queria ter relacionamento com eles? Então, no verso 10, nós vemos exatamente isso, Cristo pedindo para que os discípulos levassem alguns peixes que acabaram de pescar. E, meus amados, nós podemos aprender duas coisas aqui. Primeiro, o pedido de trazer novos peixes simboliza a vontade de Cristo em ter comunhão, e nós já falamos várias vezes sobre isso, e a aproximação dos seus discípulos. Nós conseguimos ver isso, meus irmãos, em toda a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse. Deus querendo ter comunhão com o ser humano. Deus querendo falar conosco, nos dando leis, nos auxiliando, falando conosco pessoalmente, através dos profetas, através de Cristo. Em toda a Bíblia nós vemos isso. Aqui, nesse caso, não seria diferente. Segundo, era uma forma dos discípulos desfrutarem com alegria do fruto do seu trabalho junto com Cristo, mesmo sabendo que foi o próprio Cristo que providenciou o alimento. Mas, meus irmãos, Cristo faz isso o tempo todo. Ou será que o sustento da nossa casa, as roupas que nós vestimos, esse lugar que nós estamos, não foi tudo providenciado por Cristo? Tudo é feito por Ele. Tudo é dado por Ele, porque tudo é dele, meus irmãos. Todas as coisas são dele. No verso 11, tem duas informações que os estudiosos, eles não entram em consenso. O significado da quantidade de peixes, esses 153, e a rede que não se rompeu e não se rasgou. Para mim, essa interpretação é super simples, e eu vou guiar vocês no meu raciocínio. Pensem comigo, tinham pelo menos 3 pescadores profissionais ali, Pedro, Tiago, João, só 3, não vão falar do barquinho não, Pedro, Tiago e João, sim, então eles costumavam pescar, e muitas das vezes, com uma grande pescaria como aquela, as redes se rasgavam, né? E a gente pode ver isso, inclusive, um exemplo disso em Lucas 5,6, que diz assim, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E neste caso, meus irmãos, as redes não rasgaram. A outra coisa é que esses homens acostumados à pesca, normalmente eles conferiam os peixes para poder vender. E nesse caso não foi diferente, eles conferiram 153 grandes peixes. Ou seja, é uma interpretação simples. Como nós dizemos na atualidade, eles zeraram o jogo. A pescaria foi perfeita. É isso que o texto quer dizer com esses 153 peixes e que a rede não rasgou. Isso é uma interpretação que dá para a gente entender dessa forma. Meus irmãos, quando Jesus está conosco, tudo é perfeito. Glória a Deus por isso. No verso 12, diz assim, disse-lhe Jesus, vinde e comei. E no verso 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Esses versos, meus irmãos, nos fazem perceber a preocupação de Cristo, em primeiro lugar, em aquecer os seus discípulos, alimentar os seus discípulos, cuidar primeiro das suas necessidades físicas, aquietar as suas mentes, aquietar os seus corações, trazendo eles para um lugar de conforto, para, em segundo lugar, tratar as suas necessidades espirituais. Dá para perceber isso. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, verso 12b, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Nós lendo esse texto, nós podemos perceber ou pensar, mas eles não estavam diante de Cristo? Jesus não já tinha ressuscitado? Por que eles ainda teriam essa dúvida? Será que Jesus ele estava em outra forma? Meus irmãos, não é nada disso. Eu creio que João citou essa informação por 2 motivos. Primeiro motivo, nós já vimos isso, que logo no começo da pregação, eles não reconheceram Jesus, não sabiam que era Ele. E nós explicamos o porquê. Agora que estavam todos juntos, João ele quis enfatizar que todos o tinham reconhecido.
Segundo, para informar que nenhum dos discípulos ainda tinha alguma dúvida que Jesus havia ressuscitado. Lembra do caso de Tomé, que nós vimos na pregação passada? Poderia haver alguma dúvida. Com essa informação, a gente tira todas as dúvidas. Nenhum dos discípulos tinham dúvidas de quem era Jesus. E o que nós podemos aprender com esse texto, meus irmãos? Que o Cristo daquela praia, que quis ter comunhão com seus discípulos, que preparou aquele café da manhã, com aquele peixe e aquele pão quentinho, só faltou o café. A Bíblia não diz isso, né? Mas é porque eu pensei no café. Depois de uma noite cansativa de trabalho, meus irmãos, Jesus Cristo providenciou um lugar aconchegante para poder colocar a conversa em dia. É o mesmo Cristo, meus irmãos, aquele mesmo Cristo que estava na praia com aqueles homens, é o mesmo Cristo que quer ter comunhão conosco, que mesmo que nós estejamos envergonhados, mesmo que nós estejamos em pecado, mesmo que esses pecados sejam aqueles que nos afastam das nossas orações, mesmo que estejamos cheios de dúvidas, cheios de problemas, apesar de tudo isso, Jesus tem um lugar especial reservado ao seu lado, para que possamos conversar intimamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia tão somente, meus irmãos, creia tão somente. E vamos concluir. Meus amados, aprendemos hoje que nós não somos assim tão diferentes daqueles homens, daqueles discípulos que andavam com Jesus. Aprendemos que, assim como os discípulos enfrentaram decepções, medos, cansaços, frustrações, nós também. Tantas e tantas vezes já estivemos no mesmo barco que aqueles homens. Quantas noites mal dormidas, semanas de trabalho frustradas, situações que nós olhamos para aqueles problemas e nós só vemos uma rede vazia. Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Parece que aquilo que nós sabíamos fazer, o melhor que nós sabemos fazer, mesmo aquilo não estava dando resultado. Além dos problemas, ainda existe o pecado que nos afunda em um mar tão escuro e sem peixes. Sem nenhuma esperança, nós ficamos tão cansados que a única voz que ouvimos é a voz de um galo que canta insistentemente em nossa cabeça, nos acusando e nos lembrando de infidelidade e de ser pecador. Assim como os apóstolos, meus irmãos, muitas das vezes nós fugimos de Cristo, porque nós estamos com vergonha, nós paramos de orar, paramos de ler a sua palavra, não jejuamos mais em busca da sua presença. Será que é essa a solução? Será que viver fugindo é a solução? Não, meus irmãos. Fugir de Cristo não é a solução. Precisamos responder um não a essa pergunta, pois existe uma saída. Tirar os olhos dos nossos problemas, tirar os olhos daquela rede que não tinha peixe e olharmos para a praia onde está Cristo. Ouvir a sua voz e obedecer para que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Meus irmãos, essa noite podemos então refletir que ao elevarmos os nossos olhos, deixaremos de ver o mar escuro e sem peixes, e então nós contemplaremos a Cristo com uma fogueira quentinha, com alimento que o próprio Jesus preparou para a gente. E Ele vai te chamar para esse banquete pelo seu nome, chamando de filho. Meus irmãos, somente Jesus é capaz de tratar o seu corpo e o seu espírito. Ele é o único capaz de tirar todas as suas dores, todas as nossas dúvidas e nos dar a paz. João apresenta de forma irrefutável quem Jesus é. Ele é o Senhor Deus, Ele é o pão da vida, Ele é o Verbo de Deus. Não há mais, meus irmãos, como nós termos dúvida, porque sabemos quem Ele é. Glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao nosso Deus, glória ao Senhor que Ele está sempre presente conosco, glórias a Ele que Ele está sempre com o ouvido, prestes a nos ouvir, à distância de uma oração. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos,
Eu desafio a igreja a meditar nessa palavra. Orem, meditem, jejuem, e então a voz de Cristo ecoará em sua vida, e será muito mais fácil para que a gente possa ouvir o que Ele tem a nos dizer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que quer comunhão conosco, Pai. Senhor, Tu és aquele que prepara o alimento, aquele que nos dá trabalho, aquele que nos dá a vida, aquele que cuida dos nossos filhos, aquele que cuida da nossa saúde. Tudo é Teu, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque nós, ao buscarmos a Ti, sabemos que Tu estará lá, com alimento quente, um lugar reservado para trocarmos uma ideia, um lugar reservado para que a gente possa ter comunhão contigo, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Louvamos, Senhor Deus, o Teu nome. É tão bom, Senhor Deus, estarmos na Tua presença. É tão bom ouvir a Tua voz. É tão bom estarmos aqui reunidos. É tão bom, Senhor. É tão bom estar nesse lugar aconchegante, Senhor. Não queremos nunca mais, Senhor Deus, nos afastar de Ti. Nem galo cantando no nosso ouvido. Não queremos ter dúvidas, Senhor, que Tu és Deus em nossa vida. Nós conseguimos ver a Ti em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo, Senhor Deus, que até momentos que não sabemos o que fazer, mas sabemos que é importante saber que Tu estás conosco. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor nos chama de filhos. Muito obrigado. Louvamos o Teu nome, te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.